Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 31. Bons estudos! Nas últimas teleaulas, você conheceu a broca e a furadeira, uma ferramenta e uma máquina necessárias para as operações de furação, escariamento e rebaixamento. Mas você viu também que o furo executado com a broca geralmente não sai perfeito, a ponto de permitir ajustes rigorosos. E hoje em dia, a produção em série exige cada vez mais a execução de furos de dimensões exatas e formas bem acabadas. Bom, então como fazer? Bom, assista a teleaula de hoje para saber. Hoje você vai conhecer o alargador. É uma ferramenta utilizada na operação de alargar um furo, dando a ele um perfeito acabamento. Vai saber quais são os tipos de alargadores utilizados e conhecer passo a passo a execução de calibração de um furo. Essa ferramenta especial, o alargador, vai ajudar você a executar essa operação que vai dar a um furo já feito as dimensões exigidas. Bom, por isso preste bastante atenção para aprender como fazer. A teleaula de hoje está apenas começando. Pronto, Otávio. Pode falar agora. Em que é que eu posso te ajudar? Você não vai gostar de ouvir essa não, viu, Ananias? Sabe aquela máquina que a gente está reformando? Sei, o que aconteceu? Então, eu fiz um furo para encaixar um pino guia com 8 milímetros, só que na hora de encaixar o dito cujo, ele não entrou no furo. Ah, mas como é que você fez esse furo aí? Com a broca, ué. Só que se a gente usar aquela broca que a gente tem maior, o pino vai ficar dançando dentro do furo. Então você não usou o alargador, não é? Olha, sem o alargador não dá para fazer a calibração do furo. Ah, o quê? A calibração, Tito. Calibração? Você mesmo observou que o furo não está perfeito, não é verdade? É verdade, não está perfeitamente cilíndrico não, Silva. Mas será que eu fiz alguma coisa errada? Não. Geralmente o furo feito pela broca não sai perfeito. Foi o jogo da broca que fez com que ele não saísse cilindricamente perfeito. E depois essa superfície está rugosa, tá vendo? É verdade. E também esse diâmetro que você conseguiu pode ser superior ao diâmetro da broca. Mas como é que eu faço para obter um furo perfeito, Silva? Essa tal de calibração? Exatamente. Para calibrar um furo, você vai ter que usar a operação de alargar. Alargar? Alargar um furo, Tito, significa dar a ele um acabamento perfeito com uma superfície rigorosamente cilíndrica e lisa. Com essa operação, você pode até corrigir uma inclinação do eixo geométrico do furo e pode obter uma exatidão de até 0,02 de milímetro. Tudo isso? Quer dizer que essa calibração pode ser bem precisa mesmo. É claro que sim. Olha, esse furo aqui está com 7 milímetros e 8 décimos. Com a calibração que eu vou fazer nele, ele vai passar para 8 milímetros certinho e vai resolver o nosso problema. Grande Ananias, e como é que você vai fazer isso? Ah, com uma ferramenta chamada alargador. Eu tenho esse alargador aqui na minha oficina para fazer esses trabalhos mais simples. Agora, na indústria mecânica, que trabalha com produção em série, o processo de alargar furos é feito por máquinas-ferramenta. Aliás, você gostaria de aprender um pouco mais sobre os materiais e ferramentas usados para alargar furos? Como você já viu, a operação de alargar necessita de um alargador. Se a operação for com máquina, o alargador é fixado por meio dos acessórios que você já conheceu na teleaula passada, como o mandril ou as buchas cônicas. Agora, se for uma operação manual, será necessário o uso de um desandador, como esse, olha. Os alargadores são fabricados geralmente com aço carbono para trabalhos de baixa produção, aço rápido para trabalhos de produção média e com pastilhas de carboneto soldadas às suas navalhas para grandes produções em série. A haste do alargador tem uma cabeça chamada espiga, que se prende ao desandador no caso da operação manual ou na lingueta de extração quando for fixado à máquina. O corpo apresenta navalhas de formatos retos ou helicoidais, que são responsáveis pelo corte do material. A parte cortante dos alargadores é temperada, revenida e retificada. As ranhuras entre as navalhas servem para alojar e dar saída aos minúsculos cavacos resultantes do corte, o que também facilita a ação do fluido de corte. As navalhas ou arestas cortantes, endurecidas pela têmpera, trabalham por pressão durante o giro do alargador no interior do furo.
e a quantidade de material retirado da parede do furo é muito semelhante à de uma raspagem contínua, se bem que a para produzida no alargamento é muito pequena, já que a finalidade da operação é dar acabamento e exatidão ao furo. Quer dizer então, Silvia, que eu consigo assim dar exatidão para o furo? Mas eu posso usar esse alargador para qualquer furo e qualquer material? Não, claro que não, Tito. Existem os diversos tipos de alargadores. Certo. Quando você for escolher um, você vai ter que levar em consideração alguns fatores. O primeiro é a aplicação, se a operação vai ser mecânica ou manual. E o segundo é justamente a verificação das características do furo, tipo profundidade, dimensões, grau de acabamento e de exatidão. E você vai ter que também analisar as características do material com o qual você vai estar trabalhando, tipo resistência e capacidade de usinagem. Certo. Mas quais são as diferenças desses alargadores aqui, Silva? Dá uma olhada aqui nessa tabela. Está vendo? Ela indica o tipo de canal, o tipo de ponta e suas aplicações. Veja essa primeira coluna aqui. Um alargador com os canais retos e com a ponta chanfrada a 45 graus, tem boa aplicação nos casos de furos passantes em materiais de cavaco curto. E assim por diante, Tito. Dependendo do material da operação, você vai trabalhar com um tipo específico de alargador. Se for um material de difícil usinagem, você vai trabalhar com um. Agora, se for um furo cônico profundo, você vai trabalhar com outro. Certo. No seu livro de estudos, você vai encontrar uma tabela como esta aqui. É importante que você a leia com atenção, pois ela apresenta um resumo dos alargadores para trabalhos com máquinas. Mas pelo que eu estou vendo aqui, Silva, esses alargadores eles são padronizados por uma certa medida, umas medidas comuns. Por exemplo, a gente encontra essas medidas em várias peças. Agora, se eu quiser trabalhar com uma medida específica, que tipo de alargador eu uso? Boa pergunta, Tito. Aí você vai usar um alargador especial chamado alargador de expansão. Esse tipo de alargador pode ser ajustado rapidamente na medida exata de um furo, pois as lâminas das navalhas deslizam pelas canaletas por meio de porcas de regulagem. Ele tem uma exatidão que atinge até a 1/100º de milímetro e a variação do seu diâmetro pode ser de alguns milímetros. Agora, uma outra vantagem desse tipo de alargador, Tito, é que as lâminas são removíveis e isso facilita tanto a afiação quanto a substituição das lâminas quebradas ou desgastadas. Poxa, Silva, com tanto alargador assim, não tem furo que não tenha jeito. Pronto, para tudo se dá um jeito. Experimenta agora. Poxa, ficou bom mesmo, hein, Ananias? Fiquei curioso com esse tal de alargador. Nem sabia que existia essa ferramenta. Bom, essa aqui foi uma operação simples, feita manualmente, mas ela também pode ser feita por máquinas. E qual a diferença? Bom, os trabalhos feitos por máquinas, eles são mais rápidos, têm acabamento melhor e também fornecem furos de diâmetros maiores. Agora, tanto manualmente como com máquinas, existem diversas operações que você pode fazer com alargador. E você? Quer ficar por dentro desse assunto? Uma das operações que se pode fazer com o alargador é alargar manualmente um furo com alargador cilíndrico. Usa-se na produção de ajustes, com a finalidade de introduzir eixos ou buchas cilíndricas. Repare que, para movimentar o alargador na operação manual, usa-se o desandador como alavanca. Pode-se também alargar manualmente um furo utilizando o alargador cônico, com a finalidade de obter furos padronizados nos quais se possa introduzir pinos, eixos ou buchas cônicas. O alargador de expansão dá acabamento à superfície de um furo por meio da rotação e avanço de um alargador de navalhas reguláveis. Como você já viu, a regulagem do diâmetro é feita por meio de porcas que deslocam as navalhas, e o furo obtido deve ser controlado com um micrômetro interno de 3 contatos ou calibrador tampão. A utilização de uma máquina na operação de alargamento confere um acabamento perfeito ao furo. Esta operação pode ser realizada com furadeira, no torno ou na fresadora. É utilizada na produção em série por tornar mais rápida e econômica a execução de furos normalizados em buchas, polias, anéis e engrenagens. Nesta operação, é necessário escolher a velocidade de corte e avanço de acordo com o tipo de material e o diâmetro do alargador.
Aprendendo essa operação de calibrar, deu para perceber que os furos podem ser mais acabados e ter medidas mais exatas. Bom, Silva, eu achei que era só furar, hein? Uma operação completa a outra, né, Tito? É verdade. Depois da broca, veio o alargador. Mas muito bem, vamos dar uma olhada na calibração manual de um furo utilizando um alargador cilíndrico. Isso eu quero ver passo a passo, Silva. E eu acho que você também, hein? O primeiro passo, como sempre, é fixar a peça que deve estar previamente furada. Lembre-se de que o diâmetro da broca deve ser sempre menor do que o diâmetro do alargador. Em seguida, é necessário medir o furo e o sobremetal deverá estar de acordo com os valores recomendados em tabelas. Depois vem a escolha do alargador de acordo com o diâmetro desejado. Os alargadores trazem o seu diâmetro indicado na haste. O quarto passo é selecionar o desandador, cujo comprimento deve ser proporcional ao diâmetro do alargador. A partir de então, você está pronto para passar o alargador. Então, prenda-o no desandador e aplique o fluido de corte. Sempre lembrando que para o bronze e ferro fundido, passa-se o alargador a seco. E para os demais materiais, é necessário consultar a tabela de fluidos de corte. Introduza o alargador no furo de modo que fique perpendicular à superfície da peça. Inicie então a operação girando lenta e continuamente no sentido horário e exercendo uma suave pressão. Gire sempre no sentido horário, pois do contrário, os cavacos que se encontram entre as navalhas podem quebrar o seu gume. Termine de passar o alargador e retire-o sempre girando no sentido horário e exercendo força para fora do furo. Sempre que retirar o alargador, limpe suas navalhas com um pincel. Limpe também o furo. E faça a verificação final, controlando a dimensão do furo com o micrômetro interno de 3 contatos. Pode ser utilizado também o calibrador tampão. Olha só, o furo está realmente com um acabamento bem melhor, hein, Silva? Só de bater o olho a gente já vê. É isso aí, Tito. O alargamento, seja ele manual ou feito por máquina, tem esse objetivo: dar à superfície de um furo dimensão, forma e qualidade de acabamento. Peraí, mas essa operação feita por máquina, ela é muito diferente do que a manual? Não, de modo geral a operação é a mesma, acrescida, é claro, dos cuidados que se tem que ter com a máquina. Vai ser necessário calcular RPM, avanço automático, coisas assim. Puxa, quanta informação, hein? Eu acho que está na hora de uma bela revisão, você não acha? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu uma operação chamada alargamento, que possibilita calibrar um furo feito previamente, dando a ele um perfeito acabamento com uma superfície rigorosamente cilíndrica e lisa. Conheceu também o alargador, a ferramenta utilizada para esta operação, que pode ser executada tanto manualmente, com o auxílio do desandador, quanto com o auxílio de máquinas como a furadeira, o torno ou a fresadora. Viu que existem vários tipos de alargadores, que devem ser escolhidos segundo a aplicação desejada, as características do furo e o material, e que eles variam de acordo com o tipo de canal e o tipo de ponta. Aprendeu que as operações de alargar são semelhantes, sejam feitas por máquinas ou manualmente, mas que com máquinas os trabalhos saem mais rápidos e têm melhor acabamento, fornecendo furos de diâmetros maiores. Por fim, acompanhou passo a passo como calibrar um furo manualmente com um alargador cilíndrico fixo. Agora você já conhece a broca e a furadeira, que permitem executar uma furação. E com essa teleaula, completou esse trabalho, conferindo exatidão ao furo que já foi feito. Agora é hora de dedicar um tempinho ao seu livro de estudos, para aprofundar tudo o que você viu aqui. Então, até a próxima!
Telecurso